bem-vindos a mais um Pirilampo! E hoje a gente começa a nossa série especial em que a gente vai falar sobre o mundo do teatro. A profissão do ator é uma das mais antigas que existem. Ela tem pelo menos 2.700 anos. Mas há pesquisadores que afirmam que é mais que isso. O que é atuar? Todos nós atuamos, representamos, interpretamos papéis. Quando você está perto da sua mãe ou do seu pai, você interpreta um papel, o da filha ou do filho. Quando você está com a sua irmã ou irmão, você também interpreta o papel da irmã ou do irmão. Quando está com seus amigos ou do amigo. Quando você está na escola estudando, você interpreta o papel do aluno ou da aluna e assim por diante. Atuar num papel é, basicamente, você se comportar de uma determinada maneira. Fazer um conjunto de ações que a sociedade e a cultura entendem que tem a ver com aquele papel. Quando você se comporta de uma maneira diferente da que se espera de você, as pessoas dizem que você não está representando bem o seu papel, sendo mal educado, indisciplinado, que você não está sendo um bom filho, que você não sabe qual é o seu lugar de aluno. Ponha-se no seu lugar! No teatro funciona da mesma maneira. Você tem um papel a desempenhar, uma performance a realizar, ações a fazer e que foram mais ou menos combinadas por um grupo e que geralmente ajudam a contar uma história ou transmitir uma ideia. Contar histórias é uma coisa muito antiga. Mais antiga ainda que a profissão do ator. Contar histórias é uma das maneiras mais antigas de narrar uma experiência. Você fala sobre o que aconteceu com você e quando você conta, muitas vezes, você acaba interpretando os papéis das personagens que passaram por aquela história. Faz sons, gestos, mímicas, você atua. A profissão de ator, ela surge em vários lugares do mundo, em tempos e épocas diferentes. Mas essa ideia de narrar uma história, transmitir ensinamentos, encenar mitos, é semelhante em todos eles. Aqui no Brasil, os povos originários dessa terra sempre contaram as suas histórias. Porém, em 1500, essa terra, que nem se chamava Brasil, foi invadida e saqueada. Primeiro pelos portugueses e depois por muitos outros povos europeus e norte-americanos. Com eles trouxeram muitos instrumentos de dominação. E um deles foi o teatro. Peraí, você tá dizendo que o teatro é uma coisa ruim? É um instrumento de dominação. Sim, o teatro no Brasil chega exatamente com essa intenção. É que o teatro era o principal meio pelo qual os jesuítas incutiam os ideais cristãos, os mitos e as lendas católicas na cabeça das pessoas que viviam aqui, fazendo elas acreditarem que os deuses em que elas criam eram demônios. Mas relaxa, ninguém mais faz teatro pra cristianizar os outros e fazer elas acreditarem que os deuses em que elas acreditam são demônios. Sai demônio, sai desse corpo! Enfim, o fato é que foi do pior jeito possível que o teatro europeu entrou no Brasil, como um instrumento da pedagogia da opressão. Mas com o tempo, as companhias francesas, portuguesas, italianas que foram chegando no Brasil vieram trazendo um outro tipo de teatro europeu. Um teatro cômico, divertido, musical, que fazia refletir sobre aquilo que se via, e não como uma forma de cristianizar ninguém. E com o tempo, essas formas modernas e revolucionárias da Europa, elas vão se juntando, se misturando, ainda que de forma desigual, com as formas que já existiam no Brasil, com a teatralidade dos povos indígenas e também dos povos afrodiaspóricos que foram escravizados. Toda essa mistura de teatralidades vai dar no que a gente chama hoje de o teatro brasileiro. Ok. Mas aonde que fica a profissão do ator nisso tudo? O ator mais antigo que se tem notícia no Brasil, que era ator de profissão, ou seja, que ganhava por isso, se chamava João Caetano. É por isso que tem muito teatro no Brasil que chama Teatro João Caetano. Falar em ator como profissão significa falar de alguém que dedica o seu tempo, o seu trabalho, o seu estudo ao teatro ao longo de anos, vivendo disso financeiramente e espiritualmente também. Hoje no Brasil existem basicamente 3 jeitos de você se tornar um ator. E eu vou falar desses 3 um por um. Mas antes, curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal, hein? O primeiro, mais antigo e mais tradicional, é aqueles que se tornam ator pela
experiência. Esses atores nunca fizeram uma escola de teatro. Eles foram interpretando papéis em peças aqui e ali, muitas vezes porque alguém da família deles já era do teatro. E ele via esse familiar atuando. E ele foi sendo introduzido ao meio do teatro ou do circo desde pequeno. Ou também fazendo oficinas e teatro amador, juntando experiências em várias peças. E quando ele percebe, é isso que ele está fazendo da vida. Esse jeito de virar ator, ele era mais comum antigamente. Mas ainda hoje, nós temos muitos atores no Brasil que se tornam atores profissionais dessa maneira. Ainda hoje, a legislação brasileira permite que você se torne ator assim. Uma crítica é que disso decorre muita corrupção. Muitas pessoas que nem têm experiência teatral, elas só porque são bonitinhas vão lá e conseguem a permissão para atuar. Enfim, mas é isso. Você tendo os comprovantes desses trabalhos, cartazes, fotos, você pode requerer o seu DRT, que nada mais é que um número de registro, igual RG, CPF. Essa aqui é a minha carteira de trabalho e lá no fundo dela tem o meu DRT. O segundo jeito de se tornar ator, e que eu recomendo se você tem essa intenção, são as escolas técnicas de teatro. Existem muitas escolas técnicas de teatro no Brasil, mas infelizmente, a maioria delas está concentrada no Sudeste. Eu vou citar só as públicas, que são de graça, ok? Porque as pagas tem de monte. Primeiro, a Escola Livre de Teatro, a ELT, que fica em Santo André. Ela não é exatamente uma escola técnica, mas ela funciona como se fosse, porque ela dá uma formação muito consistente aos artistas. A SP Escola de Teatro, que fica na Praça Roosevelt, em São Paulo, que além de atores, forma também dramaturgos, iluminadores, cenógrafos, sonoplastas, técnicos de palco. E a mais antiga e famosa do Brasil, eu acho, que é a EAD, a Escola de Arte Dramática, que apesar de ficar dentro da USP, ela não é uma faculdade. Ou seja, você não precisa fazer vestibular de física, química, matemática para entrar nela. Outras escolas famosas também pelo Brasil são o TU, Teatro Universitário, que fica dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu também vou falar de uma que eu conheço em Maceió, Alagoas, que é a ETA. Ela fica anexa à UFAL, que é a Universidade Federal de Alagoas, e também é pública, enfim, é gratuita. E por fim, eu vou falar do curso técnico de teatro do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que é onde, por acaso, eu estou dando aula nesse momento. Eu sou professor de teatro substituto lá. Esse também é um curso que acontece na cidade de Diamantina, é público e gratuito. Essas são só as que eu conheço, assim, de nome, mas certamente existem muitas outras escolas técnicas gratuitas de teatro espalhadas pelo Brasil. E por fim, existe a terceira forma de se tornar ator no Brasil, que é fazendo uma faculdade de artes cênicas. Agora, atenção, muita atenção. Se o seu objetivo é simplesmente se tornar ator, ou seja, fazer peças de teatro por aí, talvez não seja necessário fazer uma faculdade de artes cênicas. E eu vou te explicar por quê. As universidades, elas são lugares destinados não só ao ensino, mas também à pesquisa e à extensão. Um bacharel de interpretação teatral ou de atuação, ele, em geral, ele é um pesquisador. Alguém que vai se tornar um professor de atuação em cursos técnicos, universitários, enfim, um acadêmico. Então, a não ser que esse seja o seu perfil e o seu interesse, fazer um curso técnico é tão bom quanto fazer qualquer universidade de teatro. Por que eu tô falando isso? Por dois motivos. Primeiro, porque existe no Brasil a ideia de que se você não fizer uma faculdade, você não vai ser ninguém na vida. E daí as pessoas vão fazer faculdade de artes cênicas, mas o interesse delas nem é ser pesquisador, professor. Elas só queriam atuar mesmo, trampar com isso. E daí elas acabam se frustrando, e esse é o segundo motivo. Elas acabam indo para um lugar para aprender a atuar e elas são apresentadas a uma série de coisas e teorias que elas não se interessam. E daí você pode acabar se frustrando com esse estilo acadêmico de entender o teatro. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho, ou pelo menos introduzido, ao tema do que é ser ator e as formas de se tornar ator no Brasil. Então é isso. Por hoje, a gente fica por aqui. Um grande beijo pra você e até o próximo Pirilampo, o mundo do teatro, onde a gente vai começar a falar sobre a história do teatro. Vou jogar buraco. Não dá, porque as coisas têm bateria, elas acabam a bateria, se eu ficar tipo